Fala galera, você já sabe o que significa, o tio está de volta e hoje eu vim trazer para vocês um jogo para quem é amante de Souls-like. É isso, todo mundo sabe que é aí que eu sou apaixonado pelas franquias do Soul Series, ou seja, Bloodborne, Dark Souls, Sekiro e por aí vai mudar fora. Demon Souls então joguei agora e literalmente acabei-se me debulhando em paixão novamente no PS5. É isso aí, foi o último jogo a princípio que eu tive a oportunidade de jogar e praticamente me tornei viúva aí dos jogos Souls. O que isso significa? Eu sou tão amante dos jogos da Soul Series, os jogos da From Software, que eu me familiarizei pelos jogos mais conhecidos como Souls-like. São jogos que, por incrível que pareça, passam a adquirir ou a mecânica ou a inspiração dentro desse universo Souls. Então assim, enquanto Elden Ring, o aclamado, o vazado, não sai pra gente, o tio aí vem aí procurando diversos jogos e eu tive a oportunidade de, no lançamento, jogar Mortal Shell. É o que eu tô trazendo pra vocês. Tem muita gente que já criticou, tem um pessoal aí que é fanático, saudosista, e que para ele só não é nem a questão dos jogos titulares propriamente dito, né, como Dark Souls, Bloodborne, não, é sobre convicções. Se o jogo não for baseado na convicção do cara, o cara nem ele vai hatear todos os outros. O tio não, o tio tem, por incrível que pareça, a humildade de reconhecer o trabalho dos desenvolvedores. E Mortal Shell, como um Souls-like e como um caçador de Souls-like que eu sou, eu procurei e aí quando vi anúncio do Mortal Shell fiquei louco, literalmente. Então o que acontece? A gente vem trazendo aí primeiramente algumas informações pra gente entender que esse jogo funciona da seguinte forma: ele é produzido pelo novo estúdio aí chamado Cold Symmetry, ou seja, segundo informações aí do site PC Invasion, esse estúdio ele meio que está produzindo, é o primeiro jogo dele e ele é formado pelo time de peso, um time de peso de desenvolvedores aí, artistas que trabalharam sobretudo aí em jogos como Call of Duty e também o Ghost of Tsushima. Ou seja, nós temos aí, por incrível que pareça, artistas, né, e desenvolvedores, toda da parte focada de arte, de peso, como o McLean Murray, não sei se é assim a pronúncia do nome dele, Antônio Gonzalez e o Vitaly Bulgarov. Esses dois últimos aí que eu falei para vocês, eles trabalharam justamente fazendo parte do time aí de produção de Call of Duty e Ghost of Tsushima. Então você já sabe aí que é um time de peso que se juntou aí os veteranos e, inspirados sobretudo no universo Souls, trouxeram aí pra gente o Mortal Shell. Vamos destrinchar então o que é o Mortal Shell então, Mike, pra gente poder entender. Eu tô falando com vocês, tô usando minha colinha aqui, justamente o meu prompt aí, né, pra gente poder ter uma cola e poder falar propriamente para vocês. É um teleprompter. Então é o seguinte, para vocês entenderem, é um Souls-like e ele é feliz na proposta ao qual ele coloca na mesa pra gente. Existem Souls-like diversos que eles vão usar ou a mecânica ou o universo. Alguns falham miseravelmente, não conseguem, na verdade, trazer, diga-se de passagem que a Fórmula Souls, eu não sei o que esse negócio tem, esses jogos tem, que por incrível que pareça, você sempre vai ver a característica do Miyazaki nas suas obras de arte, ou seja, inimigos muito similares, cenários com, sabe, características específicas, tanto que você vai ter a ligeira impressão nos jogos Souls de um déjà vu. Porque você vai nos jogos que vão se seguir, isso eu tô falando Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, até mesmo Sekiro. Existe inimigos específicos, áreas específicas, aonde você vai encontrar similaridade entre jogos
ao qual você jogou da série Souls. Então, o Mortal Shell, por incrível que pareça, ele consegue captar esse universo ao qual justamente o universo Souls aborda, que é esse ambiente meio que, não sei se eu posso dizer isso, mas esse ambiente mais Lovecraft, você está entendendo? Esse negócio mais pesado, parecendo muito com, né, um jogo de sobrevivência e terror, mas é um RPG de fato. Então muita gente que vem aí do God of War, tem assim, os jogos Souls ou você ama ou você odeia. Se você vem de uma leva de hack and slash e, sabe, você quer jogar o Souls, dificilmente você vai gostar, porque ele é um jogo, sobretudo, interpretativo. Ele não te entrega as coisas na mão. Você tem que ler itens, você tem que falar com o NPC, se você achar os NPCs, e por aí vai. Então Mortal Shell, ele utiliza dessas formas. Você começa, sobretudo, aí com uma espécie de personagem, ao qual ele, como se fosse um Hollow, né? Um Shell, ele é na verdade como se fosse um Undead, se eu posso dizer isso, equiparando para você entender. E você logo inicia o jogo, a parte tutorial, com esse personagem acordando. E aí você vai caminhando e você passa toda a parte do tutorial. Diferente do Souls, você não tem a sua defesa com escudo. Aí se você for para Bloodborne também não tem escudo, mas você tem um jogo mais dinâmico, aonde você tem a mecânica aí da sua arma, que vai te ajudar a ter o parry, se eu posso dizer assim, para você conseguir contra-atacar os inimigos, que você dá justamente no momento certo, aonde você atira no meio da movimentação, do set de movimentação do seu inimigo, e aí você consegue atingir um ponto crítico onde o inimigo fica fragilizado. Então Mortal Shell, ele conta na verdade com uma dinâmica um pouco diferenciada, que é justamente a dinâmica da petrificação, ou seja, o seu personagem, ele tem a habilidade de se petrificar. Então quando você está para ser atacado, você tem essa janela de um momento breve de alguns segundos, aonde você fica teoricamente invencível. É um momento que você se petrifica e você fica, na verdade, não pode ser atingido tanto pelos boss quanto pelo inimigo. E aí naquele momento você tem a oportunidade estratégica de contra-atacar ou você fugir. Você pode até se petrificar no meio da movimentação. Você tem rolada, você tem a sua estamina. Então no meio da rolada, por exemplo, você pode se petrificar. E aí quando o personagem, na verdade o inimigo, né, estiver te atacando e no meio da rolagem você perceber que ele vai te atacar, que ele vai te atingir, você se petrifica. O ataque dele vai desferir em você, mas não vai sugar de fato, não vai tirar a energia, e você pode continuar a rolada. Então a partir do momento que você aperta o seu botão lá, o seu L2, você tem essa ação de petrificação. Então assim, só que o seu personagem, ele nessa forma de Hollow, ele é muito frágil, ele fica muito fragilizado. E aí que tá a brincadeira do jogo. Você começa como Hollow, mas a partir do momento que você vai avançando, o teu primeiro personagem que você encontra, que na verdade é um guerreiro caído, você vê esse guerreiro envolto em uma armadura, acontece uma cutscene, e é aí aonde o seu personagem se apodera, literalmente, não sei se é como um parasita, não sei qual é a interpretação que se tem disso, mas ele literalmente se apodera daquele guerreiro que está também envolto na armadura. É como se você se tornasse parte integrante ou mental ou dando a vida, não sei se de repente dentro de uma visão mais metafísica, espiritual, não sei o que funciona, mas o seu personagem, ele literalmente se apodera daquele guerreiro caído. Então o primeiro guerreiro caído que você encontra, ao total aí são 4 no jogo, você vai encontrar o Heros, o vassalo. Então cada personagem, ou seja, cada carapaça que você encontrar no jogo,
ela tem um atributo e elas vão funcionar como classes específicas. Então o Heroes é logo o primeiro que você encontra. Ele possui um equilíbrio entre os atributos, né? Durabilidade, vigor, determinação. Você, ao passar, que você vai avançando, você tem logo uma outra cutscene que você vislumbra um fragmento de uma área específica, porque o jogo é sandbox como todo Souls, ele não tem mapa, então você tem que ficar muito esperto nas visões que você vai ter durante momentos específicos que vão te reportar a fragmentos como se fosse uma visão da área, e aí você vai descobrir o que você vai fazer. Essas visões, assim que você chega justamente na área segura, né, como se fosse o Firelink Shrine, em Dark Souls, você tem uma área que é o Hub, como se fosse o Hub, aonde você encontra o primeiro NPC do jogo, que é a irmã Jenessa. Não sei se essa pronúncia é o nome dela, mas eu vou chamá-la de Jenessa. Você encontra essa personagem, esse NPC, ela é responsável por upar o seu level e responsável justamente aí para estar fazendo também o save de área. Então todas as vezes que você encontrar a irmã Jenessa em alguma parte específica das áreas do jogo, é ali que você vai salvar. Se você não salvar na irmã Jenessa, você já sabe que, por incrível que pareça, você vai perder toda a sua experiência. É isso mesmo. Você ali não tem a fogueira. A fogueira, teoricamente, é a irmã Jenessa. Então, toda vez que você encontrar esse NPC, você vai poder upar os seus levels ali. Inclusive, levels que eu falo do seu personagem, eu estou me referindo a habilidades. Você não tem um fator de upar levels de forma ordinal. Você upa os seus levels da seguinte forma: você primeiro tem que descobrir o nome do seu personagem. Todas as vezes que você upar esse personagem, alguma história, algum fragmento da história desse personagem vai ser revelado. Então, a partir do que você revela o nome desse personagem, que você conhece quem é esse personagem envolto nessa forma de carapaça, você começa a ter a permissão dentro dessas habilidades para você poder melhorar o seu personagem. Você não tem uma customização de classe a nível de peças de armadura como funciona em Dark Souls. Esses personagens, essas carapaças, já vem pronto e você, na verdade, tem que fazer o upgrade dessas habilidades. Você também vai encontrar ali, nessa espécie de Firelink Shrine, justamente uma área onde você vai falar com um outro NPC misterioso, uma criatura enorme, aonde ela está acorrentada e ela vai falar com você. E quando ela falar com você, ela já se reporta a você não como uma casca, mas ela dá a entender, tipo, ela percebe a sua presença, ela fala assim: poxa, estranho, né? Você tá aqui, mas ao mesmo tempo o Heroes, né? Inclusive tem uma parte que você, no jogo, você vai adquirir outras carapaças. Você tem o Solomon, o erudito, você tem o Eredrin, o venerável. Cada um dessas carapaças, elas têm um atributo específico. O Eredrin, sobretudo, é um personagem de maior resistência, que todas elas, assim que você chega nessa Firelink Shrine, você tem os túmulos, e nesses túmulos você, quando interage com a sombra, o vulto de cada armadura, você vai ter um vislumbre, uma visão das áreas de onde estão essas carapaças. Você não sabe onde que é, ele não vai dizer onde que é, ele vai te dizer, vai te mostrar o vislumbre, a visão de uma área fragmentada específica, tá? Como se fosse um sonho, e ele vai te dizer aonde está cada carapaça dessa, e você tem que explorar. O jogo é de exploração, como todo jogo Dark Souls ou do universo do Soul Series. Então são 4 armaduras, vocês vão ter que encontrar elas, e se você adentrar um pouquinho, subir um pouco do andar, assim que você encontrar essa criatura, você vai ter logo na porta da entrada dela
algumas armas específicas, né? Você tem a Mace, que é como se fosse uma arma enorme, que ela pode ser envolta também em chamas. Você tem a espada de duas mãos, né? A espada enorme, você começa com a espada normal. E você também tem uma outra arma, que ela vai funcionar aí como se fosse uma, não sei se eu posso dizer isso, né? Como se fosse uma picareta, né? Ela funciona como uma picaretazinha e uma espécie de, como é que eu vou dizer isso, gente? Uma picareta e muito um atributo como se fosse uma ferramenta de ferreiro. Então uma picareta e uma espécie de ferramenta que o ferreiro, quando está forjando, usa muito. Perdoe a minha expressão para que eu consiga descrever, mas na minha fugiu um pouco a mente, mas o que vem à minha mente é isso. Então funciona como se fosse essas 4 armas, e essa última arma, cada arma tem um atributo específico e você vai upando ela. Ela funciona também como um complemento para as categorias, tá? Essas classes que você adquirir. Então você também vai encontrar essas armas em áreas específicas. E aí você tem que encontrar elementos específicos para que você possa voltar e upar essas armas. Em cada área específica você vai encontrar exatamente, quando você encontrar a Irmã Genessa, antes de você enfrentar o boss, o guardião da arma específica, porque essas armas, para você encontrar elas, você vai ter que enfrentar justamente o general ou guardião que está de posse dessas armas. Você enfrentando esse guardião, você toma posse dessas armas e aí você vai começar a poder upar elas. Então o jogo funciona da seguinte forma: existe uma área principal em torno da Falgrim, aonde está justamente a Firelink Shrine, e ela linka você a outras áreas específicas, aonde você vai encontrar os bosses, justamente que você vai ter acesso, como se fosse, eu não sei exatamente agora o nome específico, me fugiu a memória, mas é como se fosse de sangue, aonde você vai adquirir os bosses das áreas específicas. Então, quando você enfrentar esse boss, você adquirir essa gota de sangue, é como se todo o universo ficasse mais dark, fica muito mais difícil. Você tem a missão de você encontrar as carapaças, você tem a missão de encontrar as armas total, os carapaças total também. E dentro desse território da Firelink, ela liga você a áreas específicas, ao qual você vai enfrentar os bosses dessa área. O jogo é curto, o jogo não é muito grande, como funciona normalmente Dark Souls, mas como Sandbox, ela te liga a áreas específicas. E nessas áreas específicas você tem os bosses das áreas, aonde você enfrentando esse boss, você vai ter um pouco dessa, como se fosse dessa gota, né, sangrenta, aonde você vai, de posse dela, você tem que fazer todo o seu trajeto de volta numa espécie de versão mais dark, como se fosse o puramente dark em Demon Souls, digamos assim, para você ter um parâmetro. Assim que você mata o boss da área, que você tem posse dessa gota sangrenta, você tem aí então um puramente dark de toda a área. Então você assim, nem adianta você enfrentar, você tem que pegar essa gota e fazer todo o caminho de volta até a Firelink Shrine e entregar essa gota ao NPC que você falou na Firelink Shrine, que é o NPC, essa criatura enorme. E aí ela pede você para você coletar essas gotas e aí você vai entregar a ele. Quando você entrega a ele, o mundo meio que se normaliza, tá? Então você tem uma normalização. Só que é o seguinte, nesse puramente dark, que o nome não é esse, mas eu tô falando isso só para você ter uma noção, você tem certos recipientes ou baús ou estátuas que tem itens muito
significativos para você. Lá você pode adquirir, sobretudo, materiais específicos para você evoluir as suas armas. Então você pode evoluir a arma, além de você evoluir o nível dela, você evolui uma ferramenta ao qual você vai adquirir ela, e essa ferramenta pra gente funciona como se fosse uma espécie de parry. É na verdade como se fosse um símbolo. Você adquire ela justamente desse personagem, né? Ao qual é como se fosse um selo, né? Assim que você fala com esse NPC, você tem esse NPC, você adquire ao libertar ele uma espécie de selo, e esse selo você tem a oportunidade de você justamente utilizar como se fosse um parry. Então você tem essa espécie de parry ao qual você vai ter que evoluir esse selo seu. E aí você tem ataques especiais, tanto quanto esse selo, como você precisa também de um item específico que habilita uma habilidade como se fosse um moveset especial, como tinha em Dark Souls 3, o moveset especial de cada arma. Cada arma tem um moveset especial que é muito significativo para você dentro do seu combate. Então assim, Mortal Shell é um jogo que ele não vai te entregar as coisas como você... Tem gente que fica assim, tem preguiça, né, de ler as coisas. Você, para saber a história, você vai ter que falar com os NPCs, você vai ter que estudar os itens, você vai ter que, por incrível que pareça, ficar atento a certas estruturas específicas que vão contar um pouco dessa história. Ou seja, é o universo Souls-like. O universo Souls-like ele trabalha justamente com esse desmembramento, esse descortinamento do enredo, da lore do jogo. Então, o Mortal Shell, eu costumo dizer que ele é feliz dentro do Souls-like, porque ele consegue inovar dentro da sua identidade como Souls-like, mas sem copiar exatamente o que Dark Souls é. Então, digo que ele é feliz. Ele propõe, ele cumpre muito bem o que ele se propõe de jogabilidade dentro do universo Souls-like. Então assim, eles foram muito caprichosos, a Cold Symmetry foi bem caprichosa porque os gráficos estão bem interessantes, o jogo tem um balanceamento muito interessante. E é o seguinte, mesmo você evoluindo, eu falei que não tem nível original, você não tem um level numérico ao qual você vai evoluir o seu personagem. A sua evolução está baseada justamente no nível que você evolui as suas habilidades. A sua arma até tem um nível ordinal, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, se não me engano vai até mais 5 de nível, mas você também tem que upar justamente as suas habilidades. Então é o seguinte, esse jogo, vamos falar um pouquinho dos itens desse jogo. O jogo, ele é um pouco punitivo como todo Dark Souls, mas você tem uma coisa que você se assustar. O jogo não tem esse stress, ou seja, ele não tem um item específico que vai te dar energia. Você vai ter que ficar atento, porque esse jogo, os itens desse jogo, eles não te entregam imediatamente a funcionalidade dele. Você, na verdade, quando você pega o item, você tem uma familiaridade com esse item, que você tem que usar ele uma vez, usa ele 2 vezes, usa ele 3 vezes, justamente para você ter a eficácia completa desse item, da funcionalidade desse item. Ou seja, você vai ter que fazer o test drive. Existe um tal de cogumelo diferenciado, se não me engano aí são 2 cogumelos. Um dos cogumelos, você pega ele durante o jogo, em pontos específicos, que muitas das vezes, para você adquirir isso de novo, você tem que voltar a certa parte do jogo aonde você estava, para você pegar esse cogumelo de novo, porque você não consegue comprar o cogumelo no jogo. Esse cogumelinho que está lá, o que ele funciona? Ele vai funcionar da seguinte forma para você. Uma vez que você usa esse item, você já aprimorou a funcionalidade dele, a primeira vez que você usar ele, ele vai dizer para que serve esse item, através da familiaridade, porque você usou ele uma vez. E aí depois, quando você for usando ele, ele vai aumentando a familiaridade dele, ele vai ter maior eficácia. Quando você pega esse item, ele tem um tempo regressivo
até você poder pegar esse item novamente. Ou seja, você não pode pegar ele toda hora. E você só pode pegar ele nesse lugar específico. Você tem um drop dos inimigos, que é como se fosse uma espécie de churrasquinho de rato, que os inimigos podem dropar ou não. Então você não pega ele toda hora. Para você adquirir esse item, você tem um NPC específico, ao qual você pode encontrar esse NPC na Firelink Shrine, que ele até vende esse churrasquinho de rato que você pode comprar, mas depois que você está lá na frente, você não consegue comprar mais. Você está entendendo? Você não consegue comprar mais. Você até em certas áreas você vai ter alguns são poucos NPCs específicos nesse jogo que vão dar para você comprar alguma coisa neles. Até o presente momento eu só encontrei 2. O NPC na Firelink Shrine, estou falando Firelink Shrine, mas é para você entender, justamente na área de Fallgreen, aonde você encontra esse NPC que é o comerciante da área, você fala com ele, compra as coisas nele, e o NPC, se eu não me engano, na área do Eredin, tá? Que é aonde você encontra a carapaça. Então, e ele não vende o mesmo item não se engane. As áreas são extensas desde a parte do Fallgreen, ou seja, Firelink Shrine, até o boss da área conectada específica. Funciona como um labirinto, literalmente, as áreas elas se interligam. Então você tem que justamente descobrir, fuçar, explorar para você descobrir e entender o que é o que. Porque tipo assim, não adianta você só ir. Você tem que habilitar os atalhos que tem, né, do level design, os atalhos específicos das áreas. E nesses atalhos específicos você tem que descobrir o caminho mais tranquilo, porque, irmão, como eu falei pra você, depois que você pega essa espécie de gota de sangue, né, do boss da área, e que ela fica puramente dark, que você tem que voltar, os inimigos da área, além de você contar com aqueles inimigos que estavam lá, aparecem outros inimigos mais B10 ainda. Esses inimigos são um pé no saco e o dano deles fica absurdo, então a área fica muito mais perigosa do que aparentemente estava. Então você é obrigado, não dá pra você ficar matando, porque aparece inimigo de tudo quanto é lado, e esses inimigos, eles são um pé no saco. Então para você voltar, você tem que mais ou menos identificar aonde estão esses atalhos para você voltar para a Firelink Shrine. Então é como se fosse assim, a Firelink Shrine no meio e você tem as áreas que você se interliga. Então quando você chega no boss da área, você tem que voltar o caminho todinho novamente. Você vai voltar correndo, mas esse voltar correndo, se você voltar pelo caminho mais longo, você pode encontrar inimigos que podem te matar no meio do caminho e você voltar tudo. Então, decore os atalhos, saia, sobretudo, com muita cautela, porque você vai encontrar esses inimigos até você chegar e encontrar essa gota né, sangrenta, essa gota de sangue, para o NPC que está lá justamente na Fallgreen, como se fosse no templo lá, né, de Fallgreen. Então a gente falou sobretudo dos elementos. Lembrando, todas as vezes que você tiver o contato com a Genessa para você evoluir, você vai também fazer o respawn dos inimigos na área. Não testei a princípio se o boss da área volta. Eu acho que não. Mas você vai ter, na verdade, os inimigos que não são muito difíceis. Você decorando uma vez, decorando o moveset deles, fica mais tranquilo. O jogo até de certa forma dá uma facilitação, que existe uma espécie de golpe onde você corre e você dá o ataque, ele vem um ataque aéreo por cima, que é o ataque mais forte do jogo. Isso eu estou falando com a espada normal, porque a Mace ela é muito pesada. A outra arma, que é na verdade a picaretinha, né, com a espécie daquela ferramenta de ferreiro que eu falei para vocês, é como se fosse uma categoria mais de thief, de ladrão ou ninja, o que você pode imaginar. Então justamente essa carapaça desse NPC, que é o Tiel, ela tem um vigor maior,
a determinação dela é curta e a durabilidade dela é curta, ou seja, esse personagem é mais frágil, mas em compensação o moveset dele ele é muito mais de ataque consecutivo, ataque em cadência, mas os golpes dele são mais fracos, entendeu? Então dentro da categoria seria como se fosse aí um ladrão dentro do Dark Souls. Então assim, o ataque dele é mais rápido, mais números de ataque em sequência, porém é mais fraco. Então particularmente eu preferi ficar com o Harris ou o Solomon. O Solomon, na verdade, a determinação dele é grande, o vigor dele é médio e a durabilidade dele vamos dizer assim, razoável. Então você tem um certo aproveitamento com esse personagem que vai te ajudar muito no jogo. Eu particularmente achei Eredin mais potente. Na verdade é como se ele correspondesse, né, aquela parte mais da build de força que nós temos lá em Dark Souls, aquela armadura que agora me fugiu o nome na memória, que você é pesado pra caramba, daquele NPC, que você tem aquela armadura mais pesada. Então o Eredin ele é mais pesado, ele utiliza a Mace, que é propriamente dita para ele, os ataques dele são devastadores, mas é muito mais lento, então você tem que pegar esse time aí do moveset aí do Eredin. E aí com vigor pesado, com vigor lento, que eu digo assim, o vigor dele gasta mais rápido, você tem que ter muita expertise, porque assim, o golpe dele é devastador, mas em compensação ele tem uma resistência, né, mais satisfatória, mas em compensação o time dele é muito mais longo da janela de ataque dele do que você imagina. Então tem inimigos ali que são muito expert. O jogo é um jogo que trabalha a questão da punitiva, mas ele é um jogo traiçoeiro. Por que traiçoeiro? Porque os inimigos da área, eles adoram pegar você de backstab e pegar você depois que combar, já era. Então é um jogo que ele trabalha a questão do punitivo, a questão punitiva que o Dark Souls tem, mas eu acredito que é um jogo até um pouco mais fácil. Os bosses da área e sobretudo os generais que estão de posse da arma, você até consegue enfrentar eles com uma certa facilidade, porque você não tem muito desafio, você não conta com melee, magia, nada disso no jogo. É arma branca, pronto, acabou, e é o combate a lá estilo justamente o For Honor, tá? Para você entender. Só que uma linha muito mais medieval. Então é um jogo muito envolvente, para quem joga o universo Souls vai gostar, então eu recomendo. Eu fui muito feliz nesse jogo. Para quem aí tá já jogou de tudo quanto é Souls-like e tá querendo jogar um jogo, eu joguei ele, já tinha jogado ele quando ele lançou, tá? Pela Cold Symmetry. Na verdade ele foi lançado em 2020, 18 de agosto de 2020, zerei ele. E quando a Sony fez o lançamento, na verdade, no PlayStation 5 com a sua versão Enhanced, perdão, é uma versão em 4K, 60 FPS e gratuita da atualização. Eu falei, cara, então vou pegar justamente para abordar um pouco desse jogo e falar um pouco mais. Então assim, você que é fã de Souls-like, quer ter a oportunidade de jogar esse jogo, tá aí ó, Mortal Shell, uma boa pedida, uma jogabilidade que é bem legal dentro do universo Souls. Não chega perto, não vá pro jogo querendo jogar um Dark Souls da vida ou um Bloodborne, esqueça. Ela tem uma inspiração sim, a qual os produtores, né, deixam bem claros que eles se inspiraram no universo Souls, mas eles conseguem pegar a fórmula Souls e fazer a sua identidade. Então isso deixa o jogo bem interessante ao qual ele se propõe. Então ele tem a sua própria identidade, seu próprio universo, né, dentro das similaridades, mas ele não copia. Ele não copia, ele se inspira e ele consegue trazer uma proposta bem satisfatória. Então é isso, Mortal Shell. Tio tá jogando, você viu aí um pouco da gameplay. Não se esqueça,
Nós vamos estar lançando aí os nossos jogos, as nossas matérias. Recomende o nosso canal, faz aquela missãozinha chata, né, de sempre, mas recomende o nosso canal, dê aquele likezinho aí para ajudar o nosso canal no crescimento. Recomende, ative as notificações e não se esqueça, estamos junto com a gente, deita no like, compartilhe e fique atento aí às novas informações. O nosso canal aí está servido com um acervo, tem aí Qual é Boneco Claquete, tem aí Qual é Boneco Dança e Qual é Boneco Games. Vá lá no nosso canal e veja todos os links, os vídeos da nossa jornada ao qual nós temos o prazer de trazer para vocês, para que vocês fiquem por dentro. É isso, tamo junto e misturado, é nóis, Qual é Boneco na área, fui!